Olá, graça e paz a todos os queridos e amados. Continuando na leitura da palavra do Senhor, continuando o nosso salmodiando, hoje nós leremos o Salmo 74. Farei a leitura apenas do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas, tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta. E agora, a todos esses lavores de entalhe quebram também com machados e martelos. Deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando até ao chão a morada do teu nome. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Os irmãos continuem, como sempre digo, lendo todo o Salmo. Quando os Salmos têm muitos versículos, nós lemos apenas a parte dele. O título do Salmo 74 é Lamento por causa da profanação. Nós sabemos que ao longo da história, muitos foram aqueles que se levantaram contra o povo de Deus e se levantaram contra o próprio Deus, se tornando estes inimigos de Deus, se tornando aqueles que em momento algum reconheciam a existência de Deus, ou mesmo que reconheciam a existência do Deus de Israel, certamente tinham os seus deuses. Mas também, ao longo da história, nós percebemos não somente esses inimigos, mas muitos que estavam no meio do povo de Deus, que também eram inimigos do povo de Deus. Muitos que se aproximavam como povo de Deus, ou dizendo-se povo de Deus, mas que não viviam, não praticavam aquilo que Deus exigia, principalmente quanto à questão de adoração, de culto ao Senhor. Aqui o salmista ele fala desse lamento da profanação, trazendo ao resgate a situação de que muitos se aproximavam dos lugares que deveriam servir de adoração a Deus e profanavam estes lugares. Do lugar onde Deus era ali louvado, salmodiado, mas trazia mal para o santuário, como diz o versículo 3. Tem feito inimigo, quanto de mal tem feito inimigo no santuário. O versículo 4 vai dizer: os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Ou seja, aquilo que simbolizava a Deus, aquilo que Deus deu ao seu povo para que pudesse lembrar dele, isso era deixado de lado. E esses inimigos, esses que se aproximavam das assembleias, dos lugares santos, traziam os seus próprios símbolos. Traziam elementos que lembrassem deles próprios ou do que eles desejavam cultuar e ali adorar naquele lugar. Nos lugares onde Deus deveria ser adorado, Deus estava sendo blasfemado, o nome do Senhor estava sendo blasfemado. E então, e por causa disso, o salmista lamentava e faz esse lamento. O versículo 7 ele vai dizer: deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando até o chão a morada do teu nome. Veja que eles desprezavam, menosprezavam o nome do Senhor com as suas práticas. Nos nossos dias, infelizmente, não tem sido diferente. Muitos são aqueles que são declarados claramente
anticristos, aqueles que não reconhecem o Senhor Jesus como sendo nosso Deus, não reconhecem a existência desse Deus, ou mesmo alguns que reconhecem, mas não vivem assim. Mas infelizmente muitos também são aqueles que estão inseridos como povo de Deus, dito como povo de Deus, crendo ou fazem a declaração de crer no Senhor Jesus Cristo, mas que infelizmente têm destruído todos os lugares de adoração, de culto ao Senhor, trazendo os seus próprios símbolos, deixando de lado tudo aquilo que pudesse trazer à memória o poder do nosso Deus e quem é esse Deus, mas fazendo com que eles próprios mesmos sejam lembrados. Infelizmente, essa tem sido cada vez mais comum a prática dentro dos lugares de culto ao Senhor, dentro das igrejas. Muitos trazem a sua própria vontade, a sua própria mensagem, a sua própria palavra e deixam de lado a palavra do Senhor. Diz que deitam fogo ao santuário, profanando a morada do Senhor, profanam o nome do Senhor Jesus Cristo com as suas práticas e queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta. Até quando, Senhor, o Senhor permitirá com que o inimigo blasfeme o teu nome? Isso compete ao Senhor. O nosso coração muitas vezes fica indignado de vermos tanto se levantando e profanando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ficamos tristes e lamentamos porque muitos grupos são chamados de igreja cristãs e acabam profanando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas compete ao Senhor o tempo da justiça do Senhor, o tempo em que o Senhor fará sua justiça sobre todos estes que profanam o seu nome, mesmo estando no lugar que deveria ser adorado o nome do nosso Deus eterno, ser adorado o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, tem sido profanado. Que nós, meus queridos irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, para que de forma alguma nós deixemos de lado aquilo que traz à memória quem é o nosso Deus e quem é o nosso Salvador. E em momento algum coloquemos a nossa vontade, em momento algum coloquemos a nossa palavra, mas que a palavra do Senhor seja viva em nosso meio e que seja pregada constantemente. Que Deus abençoe a todos, queridos e amados irmãos, em nome de Jesus. Amém.